Meus queridos irmãos, graça e paz, que bom podermos juntos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos dar continuidade à exposição deste livro. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Leiamos, irmãos, o verso de número 25. Nós vamos ler esse verso e no decorrer da exposição estaremos trabalhando todo o capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Curva a sua cabeça, oremos ao nosso Deus. Pai Santo, nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos Te louvar, ó Deus, pela Tua palavra que lemos nesta hora. Deus, que o Senhor nos ajude, para que possamos compreender esta palavra, exaltar, glorificar o Teu santo nome e vivê-la, Senhor, para Ti. Tanto os meus irmãos como eu, nós estamos, Senhor, na total dependência do Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, que ao abrir a minha boca seja o Senhor falando aos nossos corações. É assim que oramos, Pai bendito, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós vimos na semana passada que o primeiro casal caiu na tentação de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal. Eles queriam decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. Um comentarista nos diz que eles desejavam ser autônomos, uma lei de si para si mesmos. Agora, amados, em Gênesis 4, nós vamos encontrar o avanço do pecado, e é isso que iremos tratar. Nós veremos, irmãos, nesse capítulo, as consequências dessa rebelião tomando proporções gigantescas. Seremos informados que o pecado cometido pelos nossos pais trouxe desgraça para toda a criação. Mas agora, irmãos, estaremos experimentando este início de devastação na prática. Nós encontramos aqui nessa narrativa muitas semelhanças com a narrativa da queda. Vejam, assim como Adão e Eva, Caim é tentado a pecar. É admoestado a ter domínio sobre o pecado. Mas ele cede à tentação. Depois disso, o Senhor o procura, o Senhor o amaldiçoa. Caim, irmãos, se esconderá da presença do Senhor. Vejam as semelhanças com a narrativa da queda. Por isso, amados, nós estamos nesse capítulo diante de uma história triste de violência crescente. Mas, irmãos, nós encontramos também, mesmo diante desse avanço do pecado, a manifestação da graça de Deus. Por isso, queridos, diante do avanço do pecado, Deus é a esperança para um novo recomeço. E o que é que encontramos aqui nesse texto? Encontramos aqui, queridos, em primeiro lugar, uma oferta imperfeita.
Você vai ver isso nos versos 1 ao 7. Observem, no verso 1, nos é dito que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Em outra versão, nos é dito que Adão conheceu a Eva, ou seja, eles se envolveram de forma pessoal e íntima, um envolvimento, queridos irmãos, entre marido e mulher. Por que eu digo isso? Porque este termo conhecer nunca é usado para animais que têm relações apenas com um apetite instintivo. E diante disso, irmãos, Caim chega ao mundo e Eva passa a reconhecer que ela o teve com o auxílio do Senhor. Um comentarista nos diz que a mulher é a primeira a usar o nome da aliança. Mas eu gostaria de fazer uma observação aqui. É que essa expressão de Eva, em reconhecer o papel do Senhor na procriação, a ideia que Eva estava expressando, meus queridos irmãos, é que Deus estava fazendo a parte dele, e ela fazendo a parte dela. Basicamente, ela está dizendo, eu fiz isso. E aí, irmãos, no verso 2 é dito que ela voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. É interessante sabermos o surgimento de duas sementes distintas. Abel, pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Encontramos aqui, irmãos, o estabelecimento da primogenitura, onde veremos que o favoritismo do primeiro será rejeitado. E sabendo das funções de cada um, amados, ambos oferecem uma oferta ao Senhor. Verso 3 ao 5. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vimos que ambos trazem uma oferta ao Senhor. Ambos vêm como sacerdotes. Eles adoram ao mesmo Deus. Eles desejam a aceitação de Deus. Mas vejam, irmãos, só a oferta de Abel é aceitável. E aí eu pergunto, por que Deus rejeitou um sacrifício e o outro não? Ao olhar para o texto, encontramos a resposta. Deus, ele se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta, ou seja, Deus, ele está olhando para o coração de Abel, para a sua motivação. E é diante disso, irmãos, que Caim se enfurece, ele fica com raiva, a sua adoração não foi aceita, porque Deus estava olhando as intenções do seu coração. Voltando para o texto, Deus, ele inicia a sua admoestação.
Nos versos 6 e 7, o Senhor agora, ele vai direcionar para Caim. E ele chega para Caim e diz: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus, irmãos, ele está agindo aqui da mesma forma que agiu em Gênesis, capítulo 3, verso 9, indo ao encontro do homem com uma pergunta, com o objetivo do ouvinte confessar o seu fracasso. Vemos aqui também que Caim tem uma consciência divina daquilo que é certo e errado, mas ele se rebela contra ela. É interessante, irmãos, que quando nós percebemos isso, quando nós vemos isso, vem a memória de que não foi Freud que descobriu que o id é um componente nato do indivíduo, ou seja, o problema aqui não são os desejos, vontades e pulsões primitivas. Os instintos e desejos pelo prazer é nada mais do que a natureza caída do homem, irmãos. Os desejos aqui, como Freud disse, desejos, vontades, pulsões primitivas, isso, irmãos, é pecado. O pecado está enraizado no coração. O que estamos vendo, irmãos, é o poder do pecado, que é capaz de levar até a morte. Quais, então, as aplicações quando nos deparamos com esse texto? Pegando aqui, irmãos, especificamente o momento dos irmãos Caim e Abel, percebemos que o pai Adão, ele repassou a ordenança do Senhor aos seus filhos de que eles tinham que trabalhar. Um foi plantar e o outro foi cuidar de animais. Nós precisamos também entender essa ordenança do Senhor. Não devemos, irmãos, trabalhar simplesmente para pagar as nossas contas ou suprir as nossas necessidades. Nós devemos trabalhar porque esse foi o meio ordenado por Deus para que sirvamos a Ele e aos outros e assim passemos a glorificar o Senhor em nossas vidas. Essa foi a ordenança de Deus. E quando nós falamos sobre isso, queridos, nós somos remetidos a 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo escrevendo a esta igreja, ele diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho deve ser feito para a glória de Deus. O nosso serviço deve ser feito para a glória de Deus. Um comentarista nos diz que nós não trabalhamos apenas para ganhar a vida, trabalhamos para ter uma vida, desenvolver as aptidões que recebemos de Deus e aumentar a qualidade e a quantidade de nosso trabalho. Já disseram certa vez, o melhor prêmio que a vida oferece é a oportunidade de realizar com afinco o trabalho que é digno de ser realizado.
Podemos até perguntar por que o trabalho é tão difícil. A resposta, irmãos, deve ser porque foi Deus que amaldiçoou a terra por causa da desobediência do homem. Nós vimos, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora, se você não quiser trabalhar, Paulo, ele nos diz o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, meu querido irmão, trabalhe, sirva, faça o seu trabalho com alegria, entendendo que é uma ordenança do Senhor, e faça-o para a glória de Deus. Mas mesmo diante disso, com toda a dificuldade e suor, devemos nos lembrar da grande promessa do Senhor sobre um Redentor que virá e libertará a criação dessa escravidão do pecado. Além, meus amados, de entendermos o objetivo do trabalho, devemos entender que devemos adorar ao nosso Deus. E não deve ser, meu amado irmão, qualquer adoração. Porque o Senhor não aceita qualquer adoração. Nós vimos no texto que Deus, ele rejeitou a adoração de Caim e aceitou a de Abel. Onde então devemos aprender a adorar a Deus? O nosso aprendizado, meu querido irmão, deve ser com o próprio Deus, pois é Ele que determina as regras para nos aproximarmos dEle e para lhe agradar em adoração. Meus amados, a adoração de Caim não foi rejeitada por causa do conteúdo da oferta, mas por causa da intenção do coração dele. O seu coração não estava em ordem com Deus. Por que afirmo isso? É só observarmos, irmãos, a maneira que Deus chega até ele. Deus chega para Caim e diz: se você fizer o bem, não será aceito. De fato, irmãos, o coração de Caim não estava em ordem com Deus. E aí eu pergunto: como está o seu coração diante de Deus? Diz um comentarista que os eleitos e não eleitos são diferenciados por suas posturas básicas em relação a Deus. Meus irmãos, Deus, ele é onisciente. Deus, ele nos conhece. Deus, ele sabe das nossas intenções, ele sabe o que reina em nosso coração, ele sabe quais são as nossas prioridades, ele sabe quais são os nossos objetivos. Deus, ele sabe tudo. Se tudo isso estiver de acordo com as orientações do Senhor, amém. Se não, meu querido irmão, entenda o que o Senhor está dizendo: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Não tenham uma postura de Caim. Leia depois Hebreus capítulo 4, verso 11. Entenda, meu querido irmão, que é preciso fé para crer que Deus sempre faz o que é certo. Deus, irmãos, ele não está aqui sendo injusto com Caim, de forma nenhuma.
Deus, ele estava olhando para o coração de Caim. Não pensem que Deus aceita qualquer tipo de adoração. A adoração que Deus aceita, irmãos, é uma adoração bíblica que está de acordo com os seus preceitos, que está de acordo com a sua palavra. Observem o que disse o profeta ao povo do Senhor. Ele disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus usando o profeta Isaías e dizendo: olha, este povo se aproxima de mim com boca, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. A oferta de Abel, meu querido irmão, foi aceita por causa da sua obediência. Não foi também por causa do conteúdo da oferta. Foi a obediência em fazer o melhor para o Senhor. Deus, usando o profeta Samuel, disse: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É assim, meu querido irmão, que devemos nos aproximar de Deus, adorando-o de forma bíblica. Nos aproximamos dele, irmãos, de acordo com os seus preceitos. Se não for assim, a nossa adoração não será aceita por Deus. Algo mais eu gostaria de dizer aqui. Nós vimos que Caim ficou muito irado pelo fato de Deus ter rejeitado sua oferta. Ficou muito irritado. Ficou irado, indignado. Primeiramente, irmãos, quem somos nós para ficarmos assim diante de Deus? De se irar com Ele por nossas orações, por nossas petições não serem atendidas. Qual o direito que temos de ficarmos assim, como Caim ficou diante de Deus? Meus amados irmãos, nós precisamos nos colocar no devido lugar. Nós somos pecadores miseráveis e que precisamos a cada dia do nosso Deus. De fato, se não fizermos o que é certo, Ele irá rejeitar. Mas se fizermos o que é certo, Ele irá se alegrar. Eu não quero dizer aqui, meu querido, que Deus ele está condicionado às nossas posturas. Mas o que eu quero dizer é que Deus é Deus e que Ele sabe as intenções dos nossos corações. Meu irmão, Deus, Ele é tão misericordioso, que mesmo sabendo do coração de Caim, Ele ainda vai ao seu encontro com misericórdia. Deus, irmãos, Ele advertiu Caim que a tentação é como uma besta feroz que estava à porta de sua vida e que era melhor não abrir essa porta. Nós precisamos entender isso, meu querido irmão. Por isso que eu digo, cuidado com os rancores que você carrega. Cuidado para não nutrir sentimentos de amargura no seu coração. Pois se você não estiver atento a isso, sabe o que vai acontecer? Satanás irá se utilizar disso para lhe levar à tentação e ao pecado. Paulo, ele alertou a igreja de Éfeso, quando disse: não deem lugar ao diabo.
Nós não devemos dar lugar ao diabo, meu irmão. Como o Senhor disse para Caim, a tentação é como uma besta feroz. Está à porta da nossa vida. E nós não devemos abrir essa porta para ele. O que encontramos aqui nesse texto, irmãos, é que, em segundo lugar, nós encontramos um triste homicídio. Percebam que o pecado ele está avançando. Caim agora, em resposta ao Senhor, ele age convidando seu irmão para o campo, com o objetivo de matá-lo. Nós não vemos no texto Caim respondendo diretamente ao Senhor, mas a resposta a Deus que Caim dá é justamente levando o seu irmão para o campo com esse objetivo de matá-lo. O verso 8 nos diz: disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Meus irmãos, a partir daqui, do desenrolar de Gênesis, nós iremos encontrar vários momentos de rivalidade entre irmãos. Nós iremos encontrar isso nas famílias piedosas registradas no livro. Caim, com grande ódio no coração, ele ataca seu irmão e o mata. Um comentarista nos diz que a separação dos laços familiares, iniciada no capítulo 3, alcança aqui o nível de fratricídio, ou seja, delito de homicídio cometido contra o próprio irmão ou irmã em uma única geração. Que tristeza, meu irmão. E quando nós chegamos no verso 9, novamente o Senhor indaga a Caim, perguntando, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? A resposta de Caim, irmãos, foi uma total negação. Caim está negando aqui qualquer tipo de responsabilidade para com seu irmão Abel. Caim ele está se fazendo de inocente. E ele repete aqui a mesma tentativa de seu pai de esconder seus atos. Lembram? E diante disso, irmãos, o Senhor diz a Caim nos versos 10 ao 12, disse o Senhor, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Escute. Deus chama a atenção de Caim. Escute. Diante disso que você fez, escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim agora passa a ser amaldiçoado. E passa também a ser um nômade, sem lar ou segurança. E diante dessa sentença, meu amado irmão, dada pelo Senhor, Caim responde ao Senhor agora nos versos 13 e 14, dizendo, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo.
e qualquer que me encontrar me matará. Vejam que agora Caim ele está respondendo ao Senhor, mas ele responde com autopiedade em vez de arrependimento. Um comentarista nos diz, irmãos, que Caim estava temendo a exposição física e social, mas não o Deus invisível que o fez. Caim também pensa que o Senhor não terá controle da situação após a sua sentença. Engano. Deus continuará vendo sua situação. Por isso, irmãos, Deus disse no verso 15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, Caim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Observem aqui, meus queridos, essa fala do Senhor. Ele diz 7 vezes. 7 indica um ciclo completo, ou seja, uma justiça perfeita. Mas você pode se perguntar, e essa marca em Caim? Vejam, irmãos, não importa saber como era essa marca. O que importa, qual foi o propósito de Deus em colocar essa marca. É isso que importa. Vejam que essa marca tem uma utilidade. Qual utilidade? Proteção. Em Israel, irmãos, se alguém era assassino, um parente do morto passava a ser o vingador de sangue. Deus colocando esta marca em Caim, Ele está protegendo a vida de Caim. Meu amado irmão, essa marca demonstra a bondade e a misericórdia de Deus. Isso mesmo, demonstra a bondade e a misericórdia de Deus diante dessa situação. Quando chega no verso 16, nós somos informados que então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim agora passa a ter uma vida devagar, de perambular pelo mundo. Meus amados, diariamente somos bombardeados com informações de homicídios. Para muitos isso tem se tornado comum. Alguns fazem suas refeições assistindo pela TV notícias semelhantes ocorridas aqui com Caim e Abel com uma maior naturalidade. Mas nós podemos tirar lições para a nossa vida aqui também. Observem. A ira é uma emoção poderosa que pode levar à violência e até mesmo ao homicídio. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos o ensino de Jesus sobre a ira no coração. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 21 ao 26, ele nos diz que essa ira equivale moralmente ao homicídio executado com as próprias mãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Provavelmente, irmãos, Caim assassinou seu irmão várias vezes em seu coração. Caim, ele tinha ódio. Sobre isso, o que digo a você é que quando odiamos outras pessoas, é sinal de que não andamos na luz e que não temos o amor de Deus em nosso coração. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A ira, meu querido irmão, não deve estar associada ao pecado. A ira em si não é necessariamente pecaminosa.
O problema é quando essa ira, ela é direcionada ao próximo, ela se degenera em ódio e ressentimento. Lembrem-se, se isso fica em seu coração, o diabo irá se aproveitar e terá isso como uma oportunidade de fazer estragos em sua vida, como fez na vida de Caim. Por isso, meu querido irmão, não devemos conceder nenhum espaço, nenhum ponto que lhe sirva de entrada, nem mesmo para enfiar o pé. Não abra a porta. Não dê nenhuma oportunidade dele tirar proveito dessa sua ira para seus sinistros propósitos pessoais. Não permita. Mas se você se irou, ou se você tem ainda esse ódio no seu coração, eu quero lhe dizer que Deus lhe convida a se arrepender e a confessar diante dele. Não venha agir como Caim, que teve a oportunidade, mas preferiu se preocupar com a exposição física e social. Confesse, se arrependa diante de Deus. Peça a Deus, Deus me ajude, gera no meu coração perdão para com aquele que fez algo que magoou, que entristeceu, que decepcionou. Senhor, não permitas mais que eu tenha ódio dessa pessoa, desse meu familiar, desse meu colega de trabalho. Eu não quero saber, Senhor, o que as pessoas vão dizer. O que eu quero, Senhor, é que o diabo não tome proveito disso e venha estragar a minha vida, o meu relacionamento contigo. Deus convida você a se arrepender e a confessar diante dele. Deus, irmãos, ele colocou uma marca em Caim, demonstrando assim sua misericórdia. Você e eu temos pecado. Você e eu temos desobedecido. Você e eu temos erguido ídolos em nosso coração. Deus, irmãos, constantemente tem demonstrado a sua misericórdia. É em sua misericórdia, irmãos, que Deus não nos retribui conforme o que merecemos. E em sua graça Ele nos dá aquilo que não merecemos. Deus maravilhoso, meu querido. Essa é a natureza de Deus. De fato, Caim não atentou para isso, mas nós que olhamos para a cruz, nós passamos a reconhecer isso. Nós passamos a entender que é em Cristo, que quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós erguemos ídolos em nosso coração, é em Cristo, irmãos, que é derramado essa misericórdia de Deus diariamente na nossa vida. Louvado seja Deus por isso, meu querido irmão. Mesmo quando não agradamos ao Senhor, mesmo quando não andamos de acordo com a sua palavra, Deus ainda continua demonstrando o seu amor, derramando da sua graça, derramando do seu perdão, derramando das suas misericórdias. Deus em Cristo, meu querido, continua nos chamando de filhos. Deus em Cristo, diante disso tudo,
continua sendo nosso pastor. O que encontramos mais aqui nesse capítulo, queridos? Encontramos aqui, em terceiro lugar, a perseverança da graça. Diante do avanço do pecado, Deus, Ele é a esperança para um novo recomeço. O verso 17 nos diz que Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Amados, nós vimos que Deus, Ele foi fiel à sua palavra e protegeu Caim, enquanto ele vagava de um lugar para o outro. E em um certo momento ele encontrou um lugar que parecia bom para ele ficar e decidiu construir ali uma cidade. Alguns comentaristas, eles informam que a terra não dava seus frutos a Caim como lavrador. Porém, ele conseguiu trabalhar e construir sobre a terra e ser bem-sucedido. Mas observem, Caim não deixou de ser um fugitivo. O texto nos diz também que ele coabitou com uma mulher. Provavelmente a mulher era uma das filhas posteriores de Adão. Você vai ver isso no capítulo 5, verso 4. Não tem como imaginarmos que havia uma outra raça de pessoas estabelecidas no mundo. Caim estava desejoso em expandir a sua descendência, mesmo não sabendo que a sua história seria relatada nas Escrituras. E aí, irmãos, encontramos agora os descendentes de Caim. Diz os versos 18 a 22, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. O que chama a atenção aqui nessa linhagem de Caim, meus irmãos, é que encontramos uma linhagem familiar que é uma trágica imagem da distorção e destruição que o pecado causa. Mesmo encontrando a extensão do mandato cultural divino, como os inventores de tenda e vida nômade, de instrumentos de corda e sopro, e da metalurgia, tudo foi expresso numa cultura depravada, como meio de autoafirmação e violência. E devemos também observar o endurecimento progressivo do pecado, ou seja, a poligamia. Nos versos 23 e 24, lemos que disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Enquanto Caim, amados, temeu a autoridade de Deus, Lameque destemidamente assume a autoridade para o seu lucro pessoal. Aqui encontramos expresso nos números a violência ilimitada. Esse homem foi terrível. Terrível.
E, amados, o que tinha para ser informado sobre os descendentes de Caim terminam por aqui. Porque agora Moisés traz a informação de um remanescente que, a partir dele, iniciará a adoração ao Senhor. Vejam o verso 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. A linhagem de Caim, através do tirânico Lameque, é apresentada para ilustrar as consequências do pecado da vingança. Agora a história lembra o nascimento de Sete, a revelar a esperança no progresso da semente santa. O nome Sete, meus amados, é derivado do verbo hebraico traduzido por concedeu. E significa pôr, colocar, expressa aqui a fé de Eva de que Deus continuará a família pactual a despeito da morte. E ao ler o texto, somos levados à informação de que Eva tinha em vista algum descendente peculiar. Claro, meus irmãos, que haviam nascido outros que também se difundiram antes da morte de Abel. Visto, porém, que a raça humana, ela é propensa ao mal, quase toda sua família havia de várias maneiras se corrompido. Então, Eva nutria uma esperança de que Deus lhe propiciasse um novo descendente, do qual ela pudesse esperar melhores coisas. E aí, irmãos, quando vamos para o verso 26, nos é dito o seguinte: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. A partir da semente de Sete, o nome do Senhor passa a ser invocado. O Senhor passa a ser adorado. Nós podemos perguntar: Adão e Eva não adoravam a Deus? E aí, irmão João Calvino nos diz o seguinte: não há dúvida de que Adão e Eva, com uns poucos outros dentre seus filhos, vieram a ser verdadeiros adoradores de Deus. Moisés, porém, tem em vista que tão grande era então o dilúvio de impiedade no mundo, que a religião caminhava rapidamente rumo à destruição, porque ela estava restrita a poucas pessoas e não se espalhava entre os demais homens. Então percebam, irmãos, Sete era íntegro e fiel servo de Deus. E após gerar um filho semelhante a si próprio e constituído uma família justa, o culto divino foi estabelecido para que continuasse na posteridade. Quais as implicações podemos tirar aqui? Em primeiro lugar, irmãos, devemos observar a vida de Caim e percebermos a sua prepotência e arrogância. Porque ao decidir edificar uma cidade, ele estava com um propósito de separar-se do resto dos homens. Caim, irmãos, ele tinha uma mente muito perturbada, uma mente culposa. Mas o seu orgulho, como diz novamente João Calvino, estava mesclado com o seu embaraço e ansiedade. Caim, ele sabia da sua sentença, está lá nos versos 11, 12 e 15 que vimos. Caim, ele deveria ter preferido que seu nome fosse sepultado para sempre diante dessa situação, mas não. Ele preferiu expandir a sua descendência.
Ele se endureceu contra a punição e com o grande propósito de ostentar-se. Outra coisa, meus amados, é que Deus havia designado um lugar fixo para viver, em cabanas ou até mesmo sob o céu aberto. Mas Caim pensa diferente. Ele não estava contente em perambular como fugitivo pelo mundo. Ele edifica uma cidade para si. Meus amados, uma pessoa afastada de Deus vive assim, sempre querendo fazer algo, pensando somente em si. Pessoas assim não honram a Deus. Pessoas assim honram a humanidade. Olhando ainda para a linhagem de Caim e todo o seu contexto, nós percebemos que esse povo da cidade de Enoque tinha várias ocupações. Alguns seguiam Jabal e tomavam conta de rebanhos. Outros foram aprendizes de Jubal e dedicaram-se a confeccionar e a tocar instrumentos musicais. Outros seguiam Tubal-Caim, eram artífices de metais. Os habitantes dessa cidade praticamente tinham tudo exceto Deus. Buscavam seguir estes homens, exceto Deus. Que coisa, irmãos. Percebam também o comportamento de Lameque, porque o comportamento de Lameque é um exemplo a não ser seguido. A marca que Deus havia colocado em Caim era para advertir outros contra a prática do homicídio. Lameque perverteu isso. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado com os exemplos que encontramos nas Escrituras, que nos alertam a não fazermos o mesmo. Pois se não prestarmos atenção, estamos sendo como Lameque, pegando esses exemplos, deturpando e usando o nome de Deus de forma jocosa para justificar os nossos pecados. Lameque, com essa atitude, sendo um homem terrivelmente vingador, nós lembramos das palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 18, em conversa com Pedro. Especificamente os versos 21 e 22, que diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Diante dessa situação, se alguém vier nos fazer algum mal, meus irmãos, nós devemos ter esse espírito perdoador, ou seja, devemos perdoar as pessoas ao máximo. Lembremos que isso significa que devemos manter uma atitude geral de misericórdia, disposta a perdoar aos nossos irmãos e semelhantes. Precisamos, irmãos, tolerar muita coisa, de suportar muitas injustiças, e ao invés de logo entrarmos em conflito com os nossos ofensores, devemos repelir tudo quanto a aparência de malícia, contenda, vingança e retaliação. Porque, irmãos, sentimentos dessa ordem servem somente para os incrédulos. E como diz um comentarista, quão mais abençoada seria a vida nesse mundo se essa norma dita por nosso Senhor fosse mais largamente reconhecida e melhor obedecida. Ao longo de toda a história sagrada, foi o remanescente piedoso que sempre deu continuidade à obra do Senhor neste mundo.
Enos foi aquele que veio ao mundo e a partir dele o povo começou a se reunir e adorar a Deus. Houve um reavivamento do culto público e das orações sinceras, irmãos. Por isso, diante do que estamos vivendo, de tanto pecado sendo cometido, de tanta apostasia, promiscuidade, um dilúvio de impiedade, devemos ter um pensamento. Que pensamento? O pensamento, meus irmãos, de que não precisamos mais esperar alguém que venha para nos levar à verdadeira adoração. Ele já veio, Jesus Cristo. Porque é por meio dele que podemos nos achegar ao Pai. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender isso, irmãos, pois diante de tudo que estamos vivendo, há um povo do Senhor, que o busca em adoração. E Moisés, ele relata como um milagre que naquele tempo havia uma única família na qual o culto divino floresceu. Diante do que estamos vivendo, irmãos, nós somos um povo do Senhor, onde a cada dia o culto divino, a adoração sincera, floresce. Diante desse avanço do pecado, há um povo do Senhor, onde o culto, onde a adoração, onde as orações florescem. E louvado seja Deus por isso. Uma outra aplicação, irmãos, que podemos tirar aqui é o de 7. Vejam a importância de se educar os filhos no caminho do Senhor. É o que diz Provérbios capítulo 22, verso 6. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Meus amados, a nossa cultura perdeu suas orientações no que diz respeito à criação de filhos. Como já disseram, estamos como um navio sem leme e sem rumo. Precisamos, como pais crentes, levar os nossos filhos a viverem diante da face do Senhor, como verdadeiros adoradores. É nosso papel como pais formar verdadeiros adoradores. Por isso que nós devemos estar dispostos a esgotar o nosso tempo, dons, energias e recursos como instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. Nunca esqueçam, o coração dos nossos filhos vive constantemente sob o governo de alguém ou de algo. O que governa o coração dos seus filhos moldará e determinará a forma como eles lidam com as situações e relacionamentos nesta vida, meu irmão. Aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você educar os seus filhos no caminho do Senhor. Traga o seu filho para a igreja, traga o seu filho para a escola dominical, ensine o seu filho a prestar um culto ao Senhor. Leia a Bíblia com o seu filho, ore com o seu filho, seja um exemplo de homem de Deus, seja um exemplo de mulher de Deus. Não permita que os seus filhos sejam educados pelo mundo. Não cedam aos caprichos dos seus filhos. Quando chega o dia do Senhor, diga para ele: é dia do Senhor, vamos para a igreja adorar a Deus. Ah, papai, mamãe, eu estou cansado, eu estou com sono, eu não quero ir, eu não estou com vontade. Não tem isso, venha para a igreja, você vai.
porque você vai adorar a Deus. Não permita que o coração do seu filho seja governado pelo mundo. Porque Sete, meus irmãos, provavelmente educou seu filho Enos no caminho e, consequentemente, a adoração passou a ser praticada. Enos, ele foi usado por Deus para levar outros a terem a mesma prática. Meus amados, eu quero concluir dizendo o seguinte: é que enquanto os descendentes perversos de Caim se vangloriavam de sua força e valentia, os descendentes piedosos de Sete davam glórias ao nome do Senhor. O mundo aí se vangloria em sua força, se vangloria em sua valentia. Nós que somos do Senhor, estamos dando glórias ao nome do Senhor. O conhecimento, irmãos, desses fatos relatados aqui no capítulo 4 de Gênesis, deve nos animar. Por quê? Porque ao vermos o mundo voltar-se cada vez mais para o pecado e para a rebelião, nós também vemos Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas, e que os seus propósitos nunca serão frustrados. E diante do avanço do pecado, meu querido, Deus, Ele continua sendo a esperança para um novo recomeço. Lembrem-se, Deus, Ele foi fiel para com o seu povo, fiel à sua palavra, cumprindo-a na vida do seu povo, operando de modo a cumprir sua promessa de enviar um Redentor. Deus, irmãos, para nós, Ele continua sendo fiel, pois Ele cumpriu com a promessa e enviou um Redentor, Deus, meu querido, continuará sendo fiel em cumprir sua promessa de enviar novamente o Redentor para buscar a sua igreja. Por isso, meus queridos irmãos, diante do avanço do pecado, Deus, Ele é a esperança para um novo recomeço. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, meu irmão. Tenha certeza de que Deus, Ele está olhando o seu coração. Oremos ao nosso Deus. Alan, entra agora uma música, certo? Pronto, já foi gravada, tá? Não bota isso lá não. Aí eu vou fazer uma oração e vou dar a bênção, tá, Alan? Aí depois da música tu encaixa, certo? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te louvar, queremos Te dar graças, queremos Te bendizer.
Mesmo diante, Senhor, dessa situação que estamos passando, o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido aquele que tem nos dado forças, vigor para te buscar. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra que ouvimos nesta hora. Mesmo sabendo, ó Deus, do avanço do pecado, o Senhor continua sendo a esperança para um novo recomeço. Por isso, Deus de amor, ajuda-nos. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que tem passado em nossos corações. Por isso, ó Deus, que nós possamos descansar no Senhor, na certeza, ó Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, pelo culto que prestamos a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações. Graças Te damos, ó Pai, por tudo. Obrigado pelos Teus cuidados, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua proteção. Ó Deus, continua conosco, Senhor, nos abençoando durante este dia que se chama pelo Teu nome. Que esta semana, Senhor, seja uma semana abençoada na Tua presença. Que venhamos, ó Deus, pôr em prática aquilo que ouvimos do Senhor, com o objetivo, Pai, de glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Senhor, das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Mas que nós, ó Deus, possamos estar sempre desejosos em ler a Tua palavra e conversar sempre contigo. Obrigado, Senhor, por tudo. É assim que oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Meus queridos, Deus nos abençoe. Tire um tempo, medite com a sua família o que foi dito aqui e viva de modo digno do Evangelho para a glória do nosso Deus. Um forte abraço e Deus nos abençoe.